Então, o que é texto? Então, às vezes é difícil a gente responder exatamente o que é texto. Nós sabemos o que é, mas nem sempre a gente sabe definir precisamente o que vem a ser um texto. Então, o texto, na verdade, é uma manifestação da linguagem e pode ser definido como tudo aquilo que é transmitido por um emissor e interpretado por um receptor. Então, de um lado, eu tenho o emissor, quem manda a mensagem, do outro lado eu tenho o receptor, quem recebe a mensagem, entre um e o outro eu tenho a mensagem. Então, toda mensagem é um texto. Essa mensagem pode ser repassada de várias formas, ou seja, então o texto ele pode ser repassado de várias formas, há várias formas de texto, tá? Então, podem ser tratadas como textos todas as produções feitas com as linguagens das artes plásticas, música, arquitetura, cinema, teatro, entre outras, né? Vamos ver algumas definições de texto por alguns autores. O primeiro é o Ulisses Infante, e ele diz que a palavra texto provém do latim textum, que significa tecido, entrelaçamento. O texto resulta de um trabalho de tecer, de entrelaçar várias partes menores a fim de obter um todo interrelacionado. Daí poder falar em textura ou tessitura do texto. É a rede de relações que garantem a sua coesão. Então veja, textum, texto, né? Então vem, texto significa pano, tecido. Então você pega um tecido, por exemplo, você vê que ele é composto de várias linhas, de vários fios, assim é o texto também. O texto se compõe por várias linhas também. Ingeborg Vilar-Sarkok diz que um texto não é simplesmente uma sequência de frases isoladas, mas uma unidade linguística com propriedades estruturais específicas. Então muita gente diz, texto é um conjunto de palavras, tá? Mas se esse conjunto de palavras não tem sentido, então não é uma oração, não é uma frase, portanto não é um texto também. Então o texto, para ter texto, não é simplesmente jogar um monte de palavras, mas que ele tenha sentido. E tem mais, né? Existe texto sem ter palavra alguma, tá? Já a Elisa Guimarães diz o seguinte: em sentido amplo, a palavra texto designa um enunciado qualquer, seja ele oral ou escrito, seja ele longo ou breve, seja antigo ou moderno. Então, ele é caracterizado por uma cadeia sintagmática de extensão muito variável, ou seja, então não importa o tamanho dele, seja oral, seja escrito, se é grande ou se é pequeno, então tudo é texto. Estão compreendendo? É texto. Se considerarmos um conceito mais amplo da palavra texto, então vamos ver que os indivíduos são capazes de ler os mais diversos tipos de texto. Então nós falamos textos, lemos textos, ouvimos textos e também escrevemos textos. Durante a maior parte do tempo, vivemos enviando e recebendo esses textos, desde os mais corriqueiros, os mais simples, como a placa de trânsito, é uma mensagem que está dando, até as mensagens de WhatsApp são bem corriqueiras, o cumprimento que a gente, um aceno que dá para alguém, até os textos mais elaborados, como as obras de artes, artigos científicos e documentos oficiais. Então, tudo isso é texto, tá? Agora, todo texto tem uma finalidade, tem um propósito, não é isso? Então, qual será o propósito desse texto? Pode ser informar, convencer, advertir, instruir, explicar, comentar, advertir, solicitar, recomendar e por aí vai. Então, qual será a finalidade da notícia de jornal? A notícia de jornal é informar. Qual será a finalidade de uma bula? É você instruir, passar instrução para alguém? A finalidade de um recibo? Qual é a finalidade de um requerimento? Então, qualquer leitura que você vai fazer de um texto tem uma finalidade, ok? Vamos então à classificação dos textos? A primeira classificação é essa, olha, os textos verbais. O que é um texto verbal? Então, olha lá. Texto verbal é todo aquele que utiliza a palavra. Não importa se a palavra é escrita ou falada. Se utiliza a palavra, então é um texto verbal. Então aqui você tem esse poema, isso aqui é um soneto da Florbela Espanca. Então veja, isso aqui é um exemplo de texto verbal, eu estou utilizando a palavra. Um outro exemplo, veja isso aqui, então você pega uma revista, um jornal, está lá notícia, FIFA anuncia a Copa do Mundo de 2022, será no Catar. A finalidade disso aí é informar, é um texto verbal. Por quê? Porque eu estou utilizando a palavra. E as placas? Uma placa de indicação, está dizendo ali a distância que eu tenho que percorrer para chegar nesse lugar.
está me dando uma informação, está me informando. É um texto verbal, eu estou fazendo uso da palavra. Olha isso aqui, tem alguma coisa escrita, é texto verbal também. E o texto não verbal? Se o texto verbal utiliza a palavra, o texto não verbal não tem palavra. Mas ao invés da palavra, vai usar o quê? Gestos, sinais, símbolos, desenhos, cores, sons, uma infinidade de outras coisas, menos a palavra. São os textos não verbais. Por exemplo, isso aqui é um texto não verbal, em qualquer lugar que você tiver, você sabe o significado dessa mensagem. Isso é um texto. Isso aqui é um outro texto não verbal. Tá? Então, em qualquer lugar, não só do Brasil ou do mundo, você sabe o significado desse texto sem dizer uma palavra sequer. Percebeu que o texto necessariamente não precisa ter palavras? Isso aqui também, né? Um texto não verbal. Então você usa gestos ou sinais. Isso aqui é muito corriqueiro, todo mundo sabe. Três mensagens que tem aí no semáforo. Não é? Então, sim, há um exemplo de texto não verbal. Olha aí, esses gestos também. Não é? Então, isso caracteriza o texto não verbal. Agora, tem o texto verbal, tem o texto não verbal, mas eu posso mesclar os dois. Tá? Então é o texto misto. Então aqui, por exemplo, isso aqui eu tirei de um sanitário lá em Fortaleza, no centro de artesanato. Então achei interessante aquilo ali. Veja, é dispensável, porque você tem aí, na verdade, a mistura dos dois. Você poderia ter só o ícone ali masculino, tem esse aqui, o feminino também, estão percebendo? Então você tem, se você deixar só o bonequinho, só o ícone, todo mundo já sabe o que é, não precisa escrever absolutamente nada. Todo mundo já sabe qual é o sanitário masculino ou feminino, mas alguém quis escrever, aí o texto ficou misto. As revistas em quadrinhos que a gente lê, não é? Então é um grande exemplo de texto misto, porque você tem que fazer uso da palavra, o que está escrito lá, e também você tem que observar as imagens, porque vão te dizer alguma coisa também, tá? Texto em prosa. O que é um texto em prosa? O texto em prosa é um gênero literário que contempla qualquer texto corrido que não apresente rimas e outras características. Se apresentar rima, ele já é em versos, não é em prosa, né? Então, o texto em prosa, na prática, ele emprega a linguagem comum, é o nosso pensamento racional, o discurso dos objetivos que a gente faz no dia a dia. E onde é que a gente encontra esse tipo de texto? Então, esse tipo de texto a gente encontra em livros, normalmente os livros didáticos, as histórias que a gente lê. Agora veja, o texto em prosa, ele é dividido em parágrafos, tá? O texto em prosa se divide em parágrafos, e como eu falei, os livros didáticos, livros de literatura, jornais, revistas, as cartas, os documentos, tudo isso é escrito em prosa, tá? O contrário, aqui um exemplo, né? Perceba, é um diálogo, certo? Um diálogo que tem aí entre duas pessoas. Então isso exemplifica muito bem essa classificação de texto. Agora, isso aqui é um anúncio, como notícia de jornal, tá certo? Desse jovem aí que foi preso porque tirou casca de árvore para fazer chá. Então, também esse texto aí, tá? É um texto em prosa. O contrário do texto em prosa é o texto em versos, tá? Então, o texto em versos, ele tem que obedecer a rima, ritmo, métrica e versificação. Então, o texto em verso, ele é dividido em estrofes, tá? O texto em prosa é dividido em parágrafos, o texto em verso é dividido em estrofes. E onde é que a gente encontra? Na poesia, de uma forma geral, nos hinos, músicas e também na literatura de cordel. Então, quando você lê a literatura de cordel, um poema que você está lendo, tá certo? Então, é a esse texto que a gente está se referindo, o texto em versos. Tudo bem? Existe ainda o texto formal e o texto informal. O texto formal, logicamente, por ser formal, ele vai obedecer à norma culta, né? Ele vai obedecer às regras da língua gramática. O texto informal, ele sofre alguns desvios gramaticais. Pode ter gírias, pode ter regionalismos. Perceberam essa diferença do texto formal para o texto informal? Deixa eu só mostrar um exemplo aqui. Isso aqui é o exemplo de um texto formal. É um convite. O diretor acadêmico da Faculdade Metropolitana da Grande Recife tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a solenidade de lançamento da terceira edição da revista Vox Metropolitana,
que acontecerá durante o terceiro simpósio de produção acadêmica, às 19 horas do dia 24 de agosto, no auditório dessa instituição. Então está se utilizando aí a linguagem informal. Aí veja, numa linguagem informal, aí alguém diz assim para outra: Paulinha, segunda-feira de noite vai ter um troço aí de uma tal de revista lá no auditório da faculdade. Tu vai, perceba como aí o texto já está bastante informal. Tá claro? Linguagem formal, linguagem informal, que a gente vai usar em cada um desses textos. Tá? Olha esse texto informal. O rapaz magro e loiro sentia-se um tanto deslocado no meio dos desconhecidos naquela festa, e sua timidez era visível. E como eu pedi isso em sala para transformar num texto informal, olha o que saiu. O galego magricela estava todo perdidão no meio da galera, uma forma diferente, bem informal, de se referir ao texto anterior, ok? Texto formal e texto informal. Existe ainda o texto não literário. Tá? O texto não literário é aquele texto que informa, que explica, que ordena. Os documentos, de uma forma geral, os livros que a gente lê são textos não literários. Tá? Aqui o exemplo de um texto não literário. Isso foi retirado da revista Veja São Paulo. E ele fala aí que um caminhão da prefeitura que recolhe o lixo, alguém vai colocar o lixo lá do McDonald's, tá? E vários mendigos vão lá para se servir daquele banquete de restos de comida espalhados pelo calçadão. Então isso é uma notícia de jornal, tá certo? É um texto não literário. Veja, esse mesmo texto, eu encontrei um texto dessa vez literário, né? O texto literário ele é muito poético, então ele trata do mesmo tema, que é o lixo, mas olha o que ele fala agora. Né? É do Manuel Bandeira, então ele diz: vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Perceberam? Então agora é um texto literário. Existem ainda os elementos paratextuais. Os elementos paratextuais eles vão além do texto, estão sempre nos trazendo uma informação. Então, além da história que você está lendo, você pode ver uma série de coisas que vai te auxiliar a compreender mais aquela história. Então, por exemplo, quando eu te dou um texto para ler, a primeira coisa que você vai querer saber é qual é o título do texto, quem é o autor do texto, não exatamente a história em si, mas algumas informações relevantes. Isso são os elementos paratextuais. As ilustrações, quando você dá uma olhada lá, você tem sumário ou índice, as referências bibliográficas, tudo isso são elementos paratextuais que nos ajudam a trazer informações sobre aquela obra. Tá? Agora, claro, dentro da história pode ter algumas palavras em negrito, itálico, sublinhado ou então com aspas. Então preste atenção. Se você está lendo um texto e nesse texto tem palavras em negrito, em itálico, palavras sublinhadas ou aspeadas, cuidado, são elementos paratextuais. Ele está chamando a atenção do leitor para alguma coisa. Então, possivelmente, essas palavras podem ter até um outro sentido, tá certo? Então, nós terminamos aqui e a gente vai ver agora um exercíciozinho, tá certo? Eu vou, na sequência, gravar o exercício para vocês.